Olá pessoal, vamos continuar estudando? Tudo bem com vocês? Estamos esgotando o tema vida espírita, falando das percepções do espírito depois da morte. Estamos no item 257, agora é a parte 2. Nós paramos num parágrafo aí do livro, dá uma olhadinha no livro de vocês, que fala: vemos, pois, as deduções que podemos tirar dos fatos quando atentamente observados. Vou repetir: vemos, pois, as deduções que podemos tirar dos fatos quando atentamente observados. Como eu disse anteriormente, durante a vida, o corpo vai recebendo as impressões, vai recebendo os ataques externos de agentes externos. E essas impressões que o corpo vai sofrendo durante a vida são transmitidas ao espírito por intermédio do tão conhecido perispírito. O perispírito pode ser chamado, ou costumado a ser chamado, de fluido nervoso. Nós sabemos disso e já vimos em vídeos anteriores. O corpo, estando morto, ele não sente mais nada, porque não possui o espírito nem o perispírito ligado a ele. Então, quando que o espírito se desliga do corpo? Quando no corpo não há mais princípio vital, os órgãos falecem, tá? Então, o espírito desligado do corpo, ele experimenta uma sensação. Mas essa sensação que ele experimenta lá do outro lado, ela não chega localizada como chegaria no seu ouvido, no seu olfato. Ela chega no todo. O espírito, as sensações do espírito torna geral. Por isso que o espírito, quando faz uma transmissão mediúnica, ele não consegue uma palavra adequada para que a gente entenda como eles ouvem e enxergam lá do outro lado. Porque ele, não tendo órgãos, ele tem uma sensação geral. Ele percebe, tem percepções nele todo. Por isso que ele não consegue exprimir. Então, como o perispírito é apenas um agente de transmissão, por que o perispírito é um agente de transmissão? Porque o espírito que tem a consciência. Então, você para pensar, ou raciocinar e concluir que não existe perispírito sem espírito. Como assim, Daniel? Não existe perispírito sem espírito? Os espíritos evoluídos não têm mais perispírito. Certo? E da mesma forma, ele não sentiria mais do que um corpo morto. Da mesma maneira, um espírito não tivesse perispírito seria inacessível a todas as sensações. Então, se um espírito não tivesse o perispírito, também não teria essas sensações, porque é o perispírito que transmite isso para ele. É o que acontece com os espíritos completamente purificados que eu acabei de fazer. E nós sabemos que quanto mais o espírito se purifica, mais ele se eteriza, mais rarefeito fica o seu perispírito. De uma maneira que a influência da matéria vai diminuindo sobre ele. E à medida que o espírito vai progredindo, esse perispírito que ele carrega vai se tornando menos grosseiro. Então é assim que a gente tem que entender a lógica depois da morte. As pessoas às vezes me encontram, me perguntam, ou nas aulas presenciais a gente conversa, e as pessoas falam: ai, Daniel, eu morro de medo, porque a hora que eu morrer eu vou sentir isso, eu vou sentir aquilo. Eu responderia: depende, mas você aí já tem conhecimento suficiente para saber que essas percepções, que esses intempéries, esses problemas que nós carregamos na vida, lá do outro lado não existem. Lá você vai ter percepções de cunho moral, remorsos e impressões que você teve na matéria de ter feito algum mal. Mas o espírito não carrega com ele mais essa matéria, esse corpo pesado, esse corpo ancestral. Lá nós temos uma clara evidência, uma visão de amplitude maior no plano espiritual de quem nós somos, de quantas vidas estamos nos arrastando, e vamos ter uma compreensão melhor das leis de Deus, desde que tenhamos uma vida voltada ao amor e ao progresso. Então,
Nós sabemos que o espírito tem percepção, que tem sensação, que tem audição, só que isso são faculdades que são atributos do espírito e não são geradas através de órgãos como na matéria. Isso eu já repeti várias vezes. Só que os espíritos não conseguem nos transmitir como que eles têm essas sensações em todo o seu ser. Eles não conseguem exprimir através de palavras. Então, não, ao dizer que os espíritos são inacessíveis às impressões da nossa matéria, queremos falar dos espíritos mais elevados. O que isso quer dizer, Daniel? Quer dizer que quanto mais os espíritos são elevados, menos influência nós temos sobre eles. Quanto mais elevados eles são, menos impressões eles têm sobre as nossas coisas materiais. Os espíritos menos evoluídos ficam mais próximos da crosta terrestre e mais ligados às nossas manias, aos nossos vícios. Então, cuidado com o seu pensamento. Aquele perispírito mais denso, ele percebe os sons, ele vivencia no seu ambiente, nas suas vibrações mentais. Agora, Kardec ressalta que quando os espíritos, tanto os evoluídos como os atrasados, não querem se ocupar das nossas coisas, eles conseguem. Eles têm essa habilidade de não conseguir, quando quiserem, não se ocupar das nossas coisas. Mas eles ouvem a nossa voz, eles compreendem a gente, mesmo sem a necessidade da palavra, tá? E cada tomado desse ambiente, vamos falando do planeta Terra, que tomado desse ambiente, esse envoltório que nós temos varia. Nós vimos que quando a gente passa de um mundo para o outro, o nosso envoltório muda, o nosso perispírito muda, porque o nosso perispírito é retirado do fluido universal deste planeta, tá? Só que uma coisa que os espíritos atrasadinhos não conseguem evitar são os bons conselhos dos bons espíritos. Isso eles não conseguem evitar porque eles estão sempre sendo aconselhados a reiniciarem a jornada em caminho do bem, em caminho do amor, em caminho do progresso. Então, quanto à sua extensão através do espaço e do futuro, nós vamos ver que tudo depende da natureza e do grau de pureza de cada espírito. O espírito, quando ele desencarna, nós vimos que naquele momento do desencarne, ele sofre, às vezes um pouco, mas não é sofrimento carnal, porque ainda está, como dizer assim, voltando de uma anestesia, né? A vista, vamos dizer assim, a vista do espírito, ela é turva, ela é meio confusa, e isso vai se esclarecendo conforme o desencarne do espírito acontece. Ok? E os sofrimentos deste mundo aqui, de provas e expiações, às vezes decorrem da nossa própria vontade, porque nós vamos ver aqui para frente, na 258, que nós participamos das escolhas das nossas provas. Então, às vezes, os nossos sofrimentos aqui na carne e depois arrependidos no mundo espiritual decorrem da nossa própria escolha. O homem, se ele não tivesse abusado, nós, filhos de Deus, se não tivéssemos abusados aqui enquanto encarnados, estaríamos sofrendo menos na espiritualidade. Eu pergunto para você, se autoanalisa, se olha no espelho, você acha que de 0 a 10, você está em qual grau, considerando que 10 seria uma pessoa muito evoluída como Chico Xavier? Você estaria em qual grau? Considerando que de 0 a 10 a média é 5, você acha que você estaria aprovado com média 5? A média 5 te aprovaria, porque a média é a 5. Abaixo de 5 você estaria reprovado. Você se analisando, fazendo um paralelo com essa brincadeira minha, você acha que você estaria aprovado e sofreria menos remorso no mundo espiritual ao desencarnar? Ou você teria tirado nota vermelha, você tirou 4 na prova da reencarnação e você estaria lá sofrendo?
Ou você é muito evoluído, tirou 9. Analise-se, pense na sua vida, pense no tempo desperdiçado, pense quanto tempo você está reclamando de si mesmo, fazendo-se de vítima, de coitadismo. Quanto mais você estiver ligado à influência da matéria, aos vícios, aos prazeres carnais, ao dinheiro, à sexualidade, à sensualidade, ao ódio, à vingança, à inveja, você vai ser reprovado e você vai sofrer esses reveses do plano espiritual. Nós temos que dominar nossas paixões animais. Nós temos que ter menos ódio, como eu disse, menos inveja, menos ciúmes. Nós temos que purificar a nossa alma durante a vida, usar a carne como o carvão ativo para purificar os nossos vícios, nos arrancar das impurezas. A carne é para isso, a carne é para aprendizado, para praticar o bem. Só que quanto mais você dá valor às coisas mundanas, mais vai ser difícil o seu desencarne. Agora, quando você já está purificado e desprendido, você sofrerá menos influência dos problemas materiais ao desencarnar. Ao desencarnar, você estará mais leve, levitando de alegria, de dever cumprido. E os sofrimentos físicos da carne não te trarão lembranças nenhuma. Os sofrimentos físicos serão só um obstáculo superado. Você não terá, se você for bom, você não terá e não lhe restará nenhuma impressão desagradável, porque você vai ter lá do outro lado a tranquilidade de consciência que vai te afastar de todo sofrimento moral. É isso que o Espiritismo vem fazer. Ele vem te ensinar a raciocinar e fazer bom uso dessa etapa chamada reencarnação. Sempre, os sofrimentos sempre estão relacionados com a nossa conduta e quando a gente desencarnar, nós vamos continuar sermos o que somos aqui, com todos os defeitos. Só que nós vamos ter uma visão maior e o remorso será maior. Segue, portanto, a conclusão de que nós sofremos porque queremos sofrer. Porque o próximo item aqui, que nós vamos ler a partir da 258, é que nós escolhemos e participamos das escolhas das nossas provas. Só que quando a gente vem, cai no esquecimento da carne, a gente fica hipnotizado pelas coisas materiais. Pensem nisso, meus irmãos. Vamos focar, vamos perseverar, vamos acreditar, raciocine logicamente que o Pai Criador é o Pai que nos renova as esperanças através da reencarnação. De tão bom e misericordioso que o Pai é, mesmo quando a gente erra, Ele dá a nova chance. É nisso que nós temos que fazer. Devotamento em Deus e abnegação dos prazeres materiais. Um beijo a todos e até o próximo vídeo a partir da pergunta 258.